Já estamos de volta com Hora Geral. Estou conversando com o delegado adjunto da Receita Federal, meu amigo Renato César Leite. Renato, tem perguntas chegando e você observa que a sua participação é fundamental. Eu quero mais uma vez agradecer que mesmo assim, nos dias que se encerra a declaração, ele abriu um espaço na sua agenda para vir conversar com os amigos do Hora Geral e você percebeu que os cinegrafistas também têm dúvidas. Sim, todo mundo tem dúvida. Tanto o Anderson como o Carioca, como o Alexandre. O Carioca está preocupado porque ele tem 2 carros importados e 3 motos importadas. Tem que declarar? Obviamente que tem, Carioca. Porque se isso chegar a ultrapassar os 300 mil, né? Se você tem... não tem nenhuma outra condição que o obrigue a entregar, mas você tem bens acima de 300 mil, essa já é uma condição que o obriga. Tá certo. Eu falei brincando, né? O Carioca está dando risada aqui. O Renato, o Severino Silva da Praia Grande, nós vimos os réus confessos da Operação Lava Jato acusarem o recebimento de milhões e até de bilhões de reais. A Receita Federal vai atrás desses elementos para cobrar a tributação? Boa pergunta, hein? Olha, na verdade a Receita está sempre atrás. Inclusive no caso do Lava Jato, nós temos uma força-tarefa regional trabalhando só com isso. Lá no Paraná? Não, na verdade é aqui em São Paulo. Ah, em São Paulo. Mas a gente já trabalha com isso há muito tempo. Não é só agora, quando aparece denúncia, que a gente trabalha. Ou quando surge uma operação. É que a Receita, o pessoal, a Receita não está vendo? A Receita está sempre vendo e está autuando. Só que a gente não pode ir no jornal falar. Nós somos diferentes da polícia. Nós temos o sigilo fiscal. Então, se eu fizer uma autuação contra você, eu não posso ir lá na tribuna e falar assim, autuei o Douglas. Entendi. Autuei o João, autuei a Maria. Então, às vezes a pessoa fala, a Receita não está vendo, a Receita está vendo, já autuou. Às vezes a pessoa está até discutindo aquela multa ou aquele imposto que está sendo cobrado, mas a sociedade não sabe, porque a nossa legislação não nos deixa falar, diferente dos Estados Unidos. Você lembra aquele corredor de Fórmula Indy, né? O Hélio Castro Neves, se não me engano? Exatamente. Que sonegou. A primeira coisa que fizeram coloca ele na primeira página, que é para dar o exemplo que ele está sendo autuado, e ele fez um acordo rapidinho e pagou. Chegou a sair recentemente do pai do Neymar na Europa. Porque a legislação nossa, ela protege, tem que proteger a sociedade, lógico, mas assim, vai proteger o sonegador depois que você já autuou, que está sacramentado ali, que realmente tem um problema. Eu não sei, eu acho que talvez a gente precise discutir isso, rediscutir essa questão. E outra coisa, a gente observa também que grandes empresários internacionais fazem doações significativas, porque em vez de ele pagar o imposto, ele acaba revertendo por uma entidade assistencial. A gente sabe, tem um caso, por exemplo, do Bill Gates, que acaba doando, às vezes, $1 milhão. Que lá fora, particularmente nos Estados Unidos, a tributação sobre a herança ela é muito pesada, muito mais do que aqui, porque aqui você paga tributo estadual, né? Lá é muito pesado. E, então, o que eles fazem? Se ele verter o patrimônio dele para essas entidades assistenciais, ou fundações, ele vai tributar um valor muito menor na hora que ele for deixar a herança dele para os sucessores, né? Então, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente não tem. Inclusive, muita gente pergunta assim, eu posso fazer alguma caridade, o pessoal acha, né, caridade, posso ajudar uma entidade assistencial e abater o imposto de renda? Não, não pode. A única maneira de você abater o imposto de renda é quando você faz, por exemplo, a destinação para os fundos municipais do idoso ou da criança ou do adolescente, que a gente estimula. Agora, no momento da declaração, você pode fazer até 3%. Destinar 3% do seu imposto para as crianças e adolescentes da região. E aí você pode abater do imposto a pagar ou somar com a restituição. Então é uma faculdade que a legislação prevê e que muita gente não usa. Esse percentual é para quem tem imposto a ser restituído? Não, tanto faz. Você pode ter imposto a pagar ou a restituir, porque o percentual de 3% é sobre o imposto devido. Entendi. Então você faz o pagamento, né, o DARF, dizendo qual é a finalidade, tem um campo próprio na declaração para isso. E aí, em vez de você pagar R$100, que você ia pagar de imposto, você abate os 3% e paga só 97. Ou então soma esses 3 com a restituição que você tem para receber. Ótimo. O Rubens Caldeirinha, da Pompeia. Bom dia, Rubens. O imposto de renda pode ser entregue em disquete? Me acidentei e não tenho como fazer a entrega. Olha, Rubens, atualmente, esse ano não há como fazer isso, tem que fazer pela internet. O disquete ele só vai ser permitido depois do prazo, para quem entregar em atraso, aí a Receita vai poder receber em disquete. Se não, tem que fazer pela internet. Na realidade, não tenho ouvido tanto falar do disquete. Inclusive, alguns computadores praticamente nem têm a entrada para o disquete, né?
A gente fala em disquete, mas na verdade é dispositivo, qualquer dispositivo, pendrive, DVD, entendi. CD, qualquer. A Cris Bela, da aviação em Praia Grande. Meu pai de 82 anos é obrigado a declarar. A idade implica obrigatoriedade? Olha, a idade, seja o bebê, seja o mais idoso ou o jovem há mais tempo, né? Exatamente. Não quer dizer nada. A condição que o obriga é a condição de você ter um rendimento ou de você ter patrimônio. Então, não importa se você tem 1 ano ou se você tem 80 ou 90 anos. Se você tiver rendimentos acima do limite, se você tiver bens acima dos 300 mil, se você fez aplicação no mercado financeiro, em bolsa de valores, isso o obriga a declarar independentemente da sua idade. Guilherme Santana, do Boqueirão. Bom dia, Guilherme. Dinheiro que é ganho sem documento de comprovação de origem tem que ser declarado? A Receita não quer saber qual a origem daquele dinheiro. A Receita quer que você pague sobre aquele rendimento que você recebeu. Quem vai querer saber qual é a origem do dinheiro é a polícia, é outra história. Então, se você está fazendo alguma atividade ilegal e ganhando dinheiro com ela, a Receita vai querer tributar você. Ah, você ganhou 100 mil, 1 milhão, nós vamos cobrar o imposto. É que eu fiz um bico de motorista, o meu amigo me paga R$500 aí, por mês, mas eu não tenho comprovante, nada. Tenho que declarar? Declara como recebido de pessoa física. E aí coloca o CPF se você tiver o CPF da pessoa, sim. A partir desse ano de 2015, para quem for apresentar a declaração em 2016, alguns profissionais, por exemplo, médicos, advogados, dentistas, esses profissionais liberais, vão ser obrigados a informar todos os CPFs dos seus clientes para quem eles passaram o recibo. Os demais profissionais ainda não são obrigados, então eles podem juntar tudo e colocar recebidos de pessoa física, uma coisa só, sem identificar pessoa por pessoa. Fábio Gonçalves de São Vicente, é correto afirmar que dinheiro ganho em atividade informal, se não for declarado, a Receita não sabe da existência dele? Se não sabe, por que vou declarar? A Receita, como eu falei, ela tem uma série de informações. O dinheiro que você recebeu numa atividade informal, ele pode não ser declarado pela sua fonte pagadora porque ela não existe. Mas esse dinheiro vai circular de alguma maneira, ou ele vai passar pela sua conta, ou você vai gastar isso com alguma coisa, e aí a Receita vai rastrear. Obviamente que a Receita não tem braço para alcançar todo mundo, são 200 milhões de brasileiros aí, mas a gente está melhorando. Cada dia, com o computador, a gente está chegando mais perto, cada dia a gente está ampliando, está ensinando o computador a fazer o trabalho pela gente. Então, cada dia a gente vai... As informações estão lá, não se esqueça disso, não se iluda. Nós temos todas as informações. Se a gente ainda não chegou em você, é porque ainda não deu tempo, mas um dia a gente chega. Sabe, Renato, acho que já fiz essa pergunta para você anteriormente. Eu gostaria tanto que nós tivéssemos um documento único e que, através desse documento único, você pudesse identificar em todo o Brasil, da mesma forma que a Receita tem um belo de um trabalho de cruzamento de informações através de operações financeiras. Será que nós estamos próximos de chegar nesse ponto? Esse documento ele já está estabelecido numa legislação que é o RIC, né? O Registro de Identidade Civil já tem a legislação estabelecendo. Ele não foi implementado. Então, caberia à Câmara Federal, talvez? Não, na verdade já está. O grupo de trabalho que está fazendo a implementação é que tem discussões que ainda não fecharam como fazer, porque tem que negociar com os estados. Então, essa negociação é que está emperrada. Agora, o que acaba acontecendo na prática? Na prática, o pessoal acaba usando o número do CPF como um documento principal. Tanto é assim que a Receita tem inovado nisso. Eu estou participando de um grupo nacional que está trabalhando nisso e agora, recentemente, nós fizemos uma parceria com os cartórios, né? E o cidadão que nascer, ele já vai receber um número de CPF. Para ele não ter trabalho depois. Ótimo. Então, na certidão dele já vem lá o númerozinho. Porque hoje, qualquer coisa, você vai na escola, vai pegar uma ajuda no SUS, você tem que ter número. No Enem, você tem que ter número. Então, já nasce, já recebe o número. Número de identificação. E aí, quando implantarem o registro único, aí sim você vai ter um documento único e aí fica mais fácil. Renato, rapidamente, estamos chegando no final da hora geral, ainda tem tempo para a pergunta da Verônica Martins da Ponta da Praia. Fiz empréstimo consignado e também fiz empréstimo no banco. Sou obrigada a declarar esse empréstimo? O que acontece se eu não declarar? Bom, você tem que declarar porque você tem provavelmente um acréscimo patrimonial. Se você pegou aquele dinheiro emprestado, você usou para alguma coisa. Então, se você não declarar, provavelmente você vai ter lá um problema, que você vai ter um bem que você comprou, não tem origem. Como é que você comprou um bem se você não tinha dinheiro? Então, aquilo lá é para justificar a origem dos recursos que você
utilizou durante o ano. Então é importante você colocar, e se você não declarar, você corre o risco de ser autuada, porque você não tem um rendimento compatível com os seus gastos. Renato, 30 segundos, deixe uma mensagem para o nosso público telespectador que ainda não declarou o imposto de renda, por favor. A mensagem que eu deixo é, ainda dá tempo de fazer a declaração, não deixe para o último dia, faça com atenção, com cuidado, e se você, ao final, perceber que tem algum erro, retifique a declaração com tranquilidade. Acompanhe a sua declaração, no site da Receita você tem como se cadastrar e verificar se eventualmente ela tiver com alguma pendência, qual é a pendência. Então, nós temos trabalhado para facilitar a vida do contribuinte. O leão não é tão ruim como pensa. O leão ele tem que proteger a sociedade. Então, nós temos que ser malvados, entre aspas, com quem é malvado com a sociedade. Com o sonegador, com o inadimplente, com quem quer fugir das suas obrigações. Com os demais, não. A gente tem que trabalhar com respeito, com integridade e com essa intenção de ajudar. Obrigado, Renato César Leite. Muito obrigado. Um abraço para sua família, delegado adjunto da Receita Federal. Chegamos ao final do Hora Geral. Parabéns para a Ana Paula Barbosa, o Nelson dos Santos Souza, a Kézia Fraga, Daiana Mendes, a Gabriela Freitas, o Marcos Rogério, Rosimeire Andrade, o Luiz Kovalek, Gisele Maroni, Edileuza Campos, a Samira Carmo, o Davi Almeida, Edileuza Campos, a Marta Lopes, Fernando da Silva Caldas. E se você hoje completa mais um ano de vida, parabéns, felicidades e um abraço assim muito forte para você. Na sequência tem o Chico Lascala com o Jornal em Foque. Eu volto segunda às 7 da manhã. Tchau, tchau. Excelente final de semana.